se irritou com essas críticas que estão acontecendo em relação à privatização da Petrobras nesse momento, né? E aí a fala dele foi, ele virou e falou assim: eu queria que todos soubessem que sempre respeitamos, estamos numa democracia, respeitamos os vencedores das eleições. Não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras durante anos, roubaram, foram condenados. Não quero falar isso. Quero simplesmente receber um programa de governo que tem 60 milhões de votos, receber um pedido do novo ministro e encaminhar o processo. E aí, ouviu críticas, nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles, está certo? E aí ele deixou o local. Sempre quando se fala nessa história da privatização da Petrobras, aí vem essa briga política. Eu também queria lhe ouvir a respeito disso, ministro. Porque diz, no governo Lula houve um roubo. Sérgio Moro fala isso a todo momento, né? Assaltaram a Petrobras. Agora precisamos devolver o que foi roubado da Petrobras. E colocam a privatização no meio de tudo isso. Que bagunça é essa, ministro? Eu acho que a palavra é essa, é bagunça, né? Primeiro, tem que reconhecer que houve um assalto à Petrobras. Assalto não por meio da corrupção desbragada que aconteceu lá, mas pelos prejuízos que o governo Dilma causou à Petrobras com o controle dos preços, né? Os cálculos são de perda de 60 a 100 bilhões de reais. Essa é uma coisa. A outra, querer fazer a privatização a qualquer custo, de afogadilho, isso é uma maneira irresponsável de tratar um assunto tão sério. Até porque isso não vai acontecer, não é? O ministro da Energia e o ministro de Minas e Energia e o ministro da Economia poderiam muito bem ter feito uma reunião, trazer especialistas, analisar o ambiente, ver as restrições, a dificuldade de formular um modelo de privatização, e não sair à torta e à direita dizendo que vai acontecer. Não vai acontecer, né? O mais otimista dos especialistas em privatização e na área de energia, o mais otimista de todos, né? O Poliana, digamos assim, jamais subscreveria uma ideia tão maluca de tentar privatizar a Petrobras no meio de toda essa confusão, né? Sem um projeto adequado, sem uma articulação planejada, sem um modelo de privatização. Portanto, o que o ministro da Economia e o ministro das Minas estão fazendo é jogar para a plateia sem analisar a viabilidade e as consequências de uma coisa mal feita, não é? Então, o ministro da Economia está ansioso por deixar um legado, que ele fará uma privatização fantástica, que o elegerá ao pódio na condição da Margaret Thatcher brasileira. Ele não vai conseguir, e por isso ele perde o equilíbrio. Ele reage contra a imprensa que está fazendo o seu papel, numa entrevista coletiva, né? Só uma questão, coloca na tela aqui também. Eu gostei muito dessa reportagem, para quem quiser mais detalhes, aqui eles ouviram vários especialistas, que a grande pergunta é essa: qual é o real poder do presidente Bolsonaro da Petrobras? Que foi justamente o seu início da resposta da nossa entrevista. O senhor falou, ele está dizendo que vai privatizar a Petrobras para reduzir o preço do combustível. Queria saber, ministro, qual é o real poder do presidente Bolsonaro em relação ao preço dos combustíveis? É possível fazer alguma coisa agora? Não. O poder da Petrobras, o poder do presidente sobre a Petrobras hoje se resume a demitir sucessivamente presidentes e ministros, né? Para fazer valer a sua vontade de baixar na marra o preço dos combustíveis. Mas, felizmente, diante do que houve na Petrobras, o sistema político aprendeu, e no governo Temer foi aprovada uma lei das estatais e regras novas para a Petrobras que, vamos dizer, bloquearam, blindaram a Petrobras dessa intervenção maléfica que foi feita no governo do PT, particularmente no governo Dilma. Hoje, os administradores da Petrobras, da diretoria do Conselho de Administração, que sucumbirem a essa pressão irresponsável, populista do Bolsonaro, eles poderão ser incursos em crime, não é? Em crime de dilapidação do patrimônio público, em crime de causação de danos à Petrobras, e, portanto, não terá ninguém do Conselho da Petrobras, ninguém da diretoria da Petrobras que possa atender a um pedido irresponsável do presidente da Petrobras, por mais que ele diga aos berros que os lucros da Petrobras são um estupro, que a Petrobras está alienada, que a Petrobras não está olhando os interesses do povo brasileiro, quando é exatamente o contrário. A lei, como foi aprovada hoje,
atribui à Petrobras e a seu dirigente instrumentos para reduzir investidas como essa que o Bolsonaro pretende fazer. Ministro, tudo que a gente está vendo, a gente analisou bastante pelo comportamento do presidente Jair Bolsonaro, mas tudo que a gente está vendo também, como é que o senhor encara isso com relação ao comportamento da equipe econômica? Tudo isso demonstra que falta projeto e planejamento na equipe econômica, porque o que a gente tem visto são medidas que vão caindo na nossa frente, que parecem desconexas e parecem apenas que atendem às necessidades eleitorais e políticas do presidente, e não necessariamente a um projeto de longo prazo de país, né? Olha, Sakamoto, eu respeito muito a equipe econômica do governo Bolsonaro. Conheço o ministro Paulo Guedes há muitos anos, sei de suas credenciais acadêmicas, sei de sua experiência no mercado financeiro, sei das escolhas acertadas que ele fez. Do ponto de vista de qualificações, a equipe econômica é de altíssimo nível, né? Essa é uma coisa. A outra é saber manejar esses atributos num governo complexo, ou no embate dia a dia do sistema político. E, nesse ponto, o ministro Guedes fez promessas sem avaliar a sua viabilidade, ele não imaginou que estava operando no Brasil e não no Reino Unido, nem nos Estados Unidos, né? Você não tinha o apoio da sociedade a um programa massivo de privatizações, ele se encantou com os poderes que se disse foram atribuídos a ele, como o posto Ipiranga, e ele achava que ia fazer tudo. Ele não percebeu, infelizmente, que o elemento-chave nesse processo não é o ministro tem que ser competente, mas quem leva a sociedade a apoiar uma agenda política, o Congresso a aprovar os seus respectivos projetos, é o presidente, não é? E o presidente não estava à altura desse desafio, está provado agora, faltando poucos meses para o fim de seu mandato. Portanto, nesse ponto, o ministro Guedes fracassou, sim, ele fracassou. Ele não cumpriu o que ele prometeu, não deveria ter prometido, se ele tivesse o mínimo de experiência. E agora ele quer, de qualquer forma, não é, voltar ao tema, e ele quer uma segunda chance, ou seja, o que é que resta ao ministro Paulo Guedes para preservar o mínimo de sua biografia? É reeleger Bolsonaro, e aí ele terá uma segunda chance. Ou nos estertores do governo, tentar privar a Petrobras quando é impossível. Portanto, o ministro Guedes, com todo o respeito que eu devoto a ele, ele continua fazendo avaliações equivocadas do ambiente, né? Ele faz isso desde o governo. Mas o problema, isso não desmerece o sua ministro, competência. Pois não. mas a questão é essa, né? O senhor está falando de que ele faz avaliações, mas e ações, né? A gente está aí com uma inflação disparada, e aí tem a questão dos juros, que não estão resolvendo a inflação, apesar que também não é uma decisão do Paulo Guedes em relação a isso. O que está nas mãos de Paulo Guedes nesse momento para tentar controlar a inflação? Aí Bolsonaro diz, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, não é uma questão só aqui. Até a carne lá no Canadá é mais cara que aqui, diz ele, né? Que a situação é essa. Enfim, como é que o senhor vê a ação, não só a avaliação, mas a ação do governo, da equipe econômica? Olha, eu diria que a ação hoje do governo é quase nenhuma nesse campo, né?